Não vou nem me apresentar, porque depois de uma apresentação dessa... Salmo de número 127. Nós estamos no mês da família, e este é o salmo que nós temos trabalhado na congregação do bairro Amazônia. Eu entendo que ele é o nosso norte, o norte para a nossa família. Acompanhe a leitura ainda sentados, por favor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós estamos diante da Tua palavra. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor possa falar conosco através dela, Pai. A Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Só ela, Deus, pode atingir o coração, a alma do ser humano. Por isso, Pai, nós clamamos o Senhor nesta manhã, que Tu possas, Deus, de forma muito poderosa falar conosco. Fale com a Tua igreja, Deus, edifica o Teu povo nesta manhã, e que possamos sair daqui, Deus, desafiados, exortados e também edificados pela Tua santa palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós choramos. Amém. Irmãos, tem um grande psicanalista francês, em uma entrevista recente à Veja, ele disse o seguinte: assistimos hoje a um acontecimento que talvez não tenha precedentes na história, que é a dissolução do grupo familiar. Pela primeira vez, a instituição familiar está desaparecendo e as consequências são imprevisíveis. Um ímpio, um homem que não conhece o Senhor, fez uma leitura de forma muito profunda daquilo que hoje nós entendemos ser família. É certo que a família vive hoje vários conflitos. Se eu for perguntar a vocês quem vive hoje um conflito familiar e pedir para levantar a mão, eu vou ser o primeiro a levantar as duas. No seio familiar há muitos problemas e a Bíblia não esconde esses problemas. Muitos irmãos nossos do passado vivenciaram grandes dificuldades dentro da sua família. E poderíamos dizer com muita propriedade que o modelo familiar composto entre homem e mulher, isso se dá através do casamento, tem sido ameaçado por profundas mudanças dentro da nossa sociedade. E o perigoso disso tudo, irmãos, é que isso está adentrando a vida da igreja. Nós somos bombardeados a todo instante. Quando você liga o seu aparelho de TV e quando você vê os apelos que são feitos para a sensualidade, quando nós olhamos para as telenovelas, os roteiros, nós vamos perceber que é sempre o mesmo. Traição, adultério e por aí vai. E a gente vê isso tudo entrando dentro da nossa casa, na nossa família. E nós ficamos reféns, somos obrigados a conviver tanto com novelas, com filmes, propagandas e com os mais torpes desafios que são feitos à nossa juventude em relação ao sexo. Por exemplo, propaganda de cerveja. O que aparece na propaganda de cerveja? Um homem lá caído no chão, com um cachorro lambendo o seu rosto? Não. Geralmente, mulheres bonitas, homens bonitos, em volta de uma piscina ou em uma praia, e todo mundo feliz. E esses apelos são constantes. A educação sexual desorientada, irmãos, e distorcida de Deus está presente livremente na internet.
E muitos dos pais não têm sequer o controle ou exercem alguma restrição em relação ao conteúdo que seus filhos estão vendo. Isso nós estamos vendo a todos os dias. Vivenciando também uma crise de autoridade. Vivemos numa época, irmãos, onde a autoridade dos pais sobre os filhos é questionada. Por quê? Essa crise de autoridade está presente dentro das nossas casas, dentro dos lares cristãos, que não reconhecem mais o valor espiritual que seus pastores têm sobre as suas vidas. E aqui eu quero falar algo sério para vocês. Estive no último final de semana, agora, em duas igrejas, em Manhuaçu e Martim Soares. E pessoas vindo assim da roça, da zona rural, em suas bicicletas. Preguei de manhã e à noite, e quando elas me viram à noite, um senhor de 84 anos me parou e falou: pastor, é uma honra tê-lo aqui comigo. O Senhor me abençoou muito. Eu falei: eu não, o Senhor. Mas o que eu quero destacar, a honra que é dada aos pastores. Sabe por quê, irmãos? Talvez os pastores são colocados em um pedestal onde eles não podem errar. Eles são colocados como os homens perfeitos. E eu vou falar uma realidade para você, e o pastor Rafael está aqui. Talvez nós sofremos muito mais do que vocês. Porque nós precisamos sofrer a dor de vocês e os desafios que estão sobre nós. Na nossa casa, na nossa família, na igreja. Nós precisamos muito das orações de vocês. Nós precisamos muito desse apoio, desse reconhecimento espiritual, porque nós somos colocados por Deus, não que somos melhores. Pelo contrário, nós carecemos da mesma graça de Deus, mas Deus nos chamou para sermos líderes espirituais. A visão espiritual da igreja está sobre nós. E essa crise de identidade, irmãos, e essa crise de valores, essa crise de autoridade começa dentro das nossas casas, parte para as nossas igrejas e é aplicada em nossas vidas. E nós precisamos, então, irmãos, vivenciar isso de forma plena, porque também uma da característica da nossa sociedade hoje é um vazio total de Deus. Quando falo de vazio de Deus, eu não falo de crescimento de igrejas, nem crescimento numérico. Pelo contrário, estamos vivenciando uma época em que o evangelho se popularizou de uma tal maneira que várias igrejas hoje estão presentes. E a gente percebe que ainda que o povo evangélico tenha crescido, nunca se houve na história um vazio tão grande do Senhor. Nunca se houve na história crentes vazios de relacionamento com Deus. Nunca se houve na história pessoas que não conhecem quem Deus é, que não conhecem quem é Jesus Cristo. Talvez tenham uma fé teórica, mas que não está dentro do seu coração. Conhecem tudo de Bíblia, mas não conhecem nada de relacionamento com o Senhor Jesus. E essa crise está presente também. Muitos estão procurando o Deus das bênçãos espirituais. Estão se esquecendo que antes das bênçãos, nós procuramos o Senhor Deus. E Ele precisa governar nossas vidas. E ao lermos a Bíblia, irmãos, observamos que muitas famílias bíblicas vivenciaram conflitos. Eu quero destacar um. Há um tempo atrás, um casal me procurou, primeiro homem, falou: pastor, eu quero conversar com você. Eu não aguento mais, eu quero me divorciar. E um homem desse tamanho, eu falei: então vamos conversar. Chama a sua esposa e nós vamos acertar. Eu posso até chamar, pastor, mas não tem conversa. Eu quero, eu não aguento mais viver ao lado dela. E a gente marcou na semana seguinte, ele chegou e falou assim: pastor, eu quero conversar cheio de pompa, cheio de ignorância, cheio da razão. E ele falou: olha, primeiro eu quero conversar com o seu sócio. Eu falei: tudo bem. Falei: Santa, você pode retirar, eu vou conversar e depois eu te chamo? Uma moça desse tamanho, um cara desse tamanho. E ele me falou: olha, pastor, eu quero me divorciar. Eu falei: por quê, irmãos? Por que, irmão, que você quer divorciar? Olha, pastor, eu vou te falar uma coisa. Eu falei: o que é? Está acontecendo algo grave na minha casa.
pode falar. A minha mulher está me batendo todo dia. Segurei para não rir. Falei, mas eu não, todo nervoso assim, pastor, não aguento mais apanhar. E eu vi que a mulher era brava. Brava, mas brava mesmo. E a gente orou e conversou, e eu tenho acompanhado esse casal, e eles estão caminhando para a glória de Deus. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que os conflitos, eles vão estar presentes. Agora, o que fazer diante dos conflitos? Vocês se lembram da família de José? Ou da vida de José? Seus irmãos alimentavam um destrutivo sentimento de inveja, pois sentiam-se incomodados com seus sonhos. E o que fizeram com aquele jovem? Tramaram contra a sua vida e o venderam como escravo. Mas Deus, na sua misericórdia, abençoa José, e durante os anos que ele esteve preso, Deus estava trabalhando no seu coração, de forma que agora José supera todas as adversidades, os obstáculos, e agora ele se torna um grande homem de influência e de poder. E mais tarde, numa época de muita fome, ele consegue fazer talvez aquilo que nós hoje temos muitas dificuldades: perdoar. E ele perdoa os seus irmãos. Quando nós olhamos para a biografia deste homem, nós vamos perceber que a inveja, o ciúme, a trama diabólica tramada contra ele, foi restaurado pelo poder do perdão. Aprendemos aqui que o perdão, irmãos, ele vai reconstruir e restituir. Mas o ciúme, a inveja, acaba com as famílias. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como tem sido o seu convívio familiar, mas, irmãos, se há uma coisa que tem destruído as famílias é a falta de perdão. Liberar o perdão e também aceitar o perdão. Muitos filhos estão indo embora dos seus lares, abandonando a presença dos pais, porque não conseguem perdoar. Muitos pais acumulam mágoa da esposa, dos filhos, e os cônjuges acumulam mágoa de si, porque não conseguem perdoar. E o perdão, a gente vai entrar aqui num ponto pacífico, que o perdão ele vai produzir uma série de fatores destrutivos e até físicos. E a gente precisa aprender a perdoar. Na família de Ana também havia grandes problemas, grandes adversidades. Penina, sua rival, a humilhava todo dia. E essa humilhação era porque Ana não podia gerar filhos. E o que Ana fez? Numa cultura, irmãos, como aquela, onde a mulher que não tinha filhos era extremamente deixada de lado, era tida até mesmo como amaldiçoada. Era muito importante naqueles dias uma mulher gerar filhos, e Ana não podia. Mas o que fez Ana? Ela começou a reclamar, ela começou a procurar no vizinho, ou sair atrás de várias igrejas procurando uma revelação do Senhor para o seu problema. O que Ana fez? Ela se quebranta diante de Deus, clamando por intervenção. Você tem orado pela sua família? Você tem orado para aquele problema que talvez no seu coração você julga ser impossível? Ou para aquela pessoa na sua família que você já falou, olha, esse daqui não tem mais jeito, eu nem vou orar mais. Ana tinha um problema seríssimo, um problema impossível, mas ela se quebranta diante do Senhor. E o Senhor a ouviu. E o Senhor a respondeu e abençoou a sua vida. Nosso problema é que não oramos. E de certa forma nós conformamos com a dificuldade, e ela começa a fazer parte da nossa vida de tal maneira que eu não consigo entender como muitas pessoas vêm para a igreja adorar o Senhor, mas ainda tem muitos problemas em relação ao filho, ao esposo, ao irmão, e não consegue sequer colocar isso diante do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, verso 17, o que ele diz? Orai sem cessar. Uma família vai vencer as adversidades. Irmãos, guarda isso que eu vou te falar. Você só vai vencer as adversidades no seio da sua família quando você orar. Quando você buscar por meio da oração. Um grande pregador chamado Charles Spurgeon disse o seguinte: sempre que Deus quer realizar algo,
ele convoca o seu povo a orar. Simples. E este mesmo homem não subia no púlpito se ele não estivesse cercado de oração. Irmãs piedosas, enquanto ele pregava, estavam orando. Porque, irmãos, só vamos vencer as adversidades por meio da oração. E quando nós olhamos para a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem abençoado por Deus, como era a sua casa? Aminon, meio-irmão de Absalão, nutria uma paixão doentia por Tamar, irmã de Absalão. E Davi via tudo isso. E o que Davi fazia? Nada. Davi sequer chamou-os para conversar. Jonadab, ele chega perto então de Aminon e fala, olha, faz assim, 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 arma uma cilada. E Aminon então arma uma cilada para sua irmã e a força a ter relação sexual com ele. E logo após essa relação sexual, Aminon manda essa mulher embora, e essa mulher agora, sua meia-irmã, chora envergonhada e procura o seu irmão Absalão. E o que acontece logo em seguida? Absalão, em vez de chegar e conversar, Absalão chega diante do rei Davi e fala, olha, meu pai, aconteceu isso, isso, isso. O que nós vamos fazer? Sabe o que Davi faz? Se cala. Se cala. O rei Davi não corrigiu Aminon, não aconselhou Absalão e nem consolou Tamar. Ele simplesmente se calou. Agora esta, Tamar, agredida no corpo e na alma, ela toma a sua causa e seu irmão, então vai e mata o seu outro irmão. Agora uma tragédia na casa de Davi. Uma filha violentada, um filho assassino e um outro filho morto. Por quê? Porque Davi não corrigiu os seus filhos. A ausência da correção e do consolo e do aconselhamento familiar foram as falhas cometidas por este grande pai, que como rei governou como nenhum outro, mas como pai não soube governar uma crise familiar. O que você faz diante das crises? O que você faz quando você se desentende com a sua esposa e agora você precisa dormir na mesma cama que ela? Você vai para o sofá? Eu já fui. Quem já foi aqui? Já fui porque ela mandou. Não porque a gente brigou, porque eu estava roncando no dia. E a gente precisa entender, irmãos, que a gente precisa cuidar da nossa casa. E uma vez uma pessoa me perguntou assim, Marquinhos, mas a gente vê você sempre sorrindo, a gente vê você sempre alegre. Você não tem problemas? Falei, olha, irmão, se eu te falar dos meus problemas, talvez você não vai entender. Mas eu posso te falar o que eu faço quando eu tenho problemas. Tenho problemas na minha casa. Eu tenho problemas comigo mesmo. Você já ficou a sós com você? Já? Só um tempinho? Você começa a fazer esse exercício. Fica a sós com você, você vai ver o que vem na sua cabeça, o que vem no seu coração. Grandes conflitos. Então, eu falei assim para ele, olha, eu não vou te falar quais são os meus problemas, mas eu vou te falar o que eu faço quando eu tenho problemas. Tem algumas fotos de algumas pessoas que eu quero mostrar para vocês. E elas fazem parte do meu dia. Quando eu estou com um problema, eu mostrei essa foto, esse é o Leonardo Dias. E ele, um dia me parou, eu saindo de casa e indo para a igreja. Ele virou e falou, olha, pastor, eu quero sua ajuda. Eu falei, não, pois bem, estava catando um papelão perto lá de casa, se identificou, sou casado, falou o nome. Eu marquei uma visita na semana seguinte e fui numa favela. E ali eu cheguei, devia ser umas 4:30 da tarde, eles estavam acordando, ele, a esposa e mais 4 filhos, e eles moram num quadrado de 1 metro por 1 metro, chão batido,
Todo mundo junto, cachorro, gato, tinha rato, uma miséria. Ele dependente química, a esposa dependente química também. E ele falou assim, olha pastor, eu preciso de ajuda, porque ninguém mais quer me ajudar. Minha família me abandonou, meus pais não me querem, e a sociedade não entende o que eu estou passando. E ali a gente conversando, foi aproximando o horário do jantar, e ele falou, pastor, você vai ficar para jantar com a gente, né? Eu falei, vamos ver. E ali a esposa agachada num canto, irmãos, e ela estava mexendo uma panela preta. E eu perguntei, na minha inocência, falei, o que a gente vai ter para o jantar? Aí ele chegou perto de mim e falou, olha, pastor, nós vamos hoje tomar uma sopa de papelão. Eu falei, como assim? Pastor, já tem uma semana que nós tomamos sopa de papelão. Uma água, um caldeirão com uma água, ela picava ali o papelão que ele catava e dissolvia aquilo na água. Aí eu falei, quando eu estou muito triste, cheio de conflitos, eu vou lá conversar com o Leonardo Dias. E na semana seguinte a gente levou ele para uma comunidade terapêutica, e hoje ele está se tratando, e a gente está cuidando da família dele. Quando eu estou triste, tem esse menininho aqui, Vitor, esse aqui de baixo, mais conhecido lá no Amazonas como Bode. Não sei porquê. E esse menino, um dia conversando com ele, falando sobre sonhos, sobre projetos, ele me contou a história dele. Ele hoje tem 9 anos. E ele falou, olha, Marquinhos, eu perdi meu pai. Meu pai foi morto aqui, ele me mostrou o lugar. Irmãos, e das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite, ele ficou ao lado do corpo do pai. Porque o IML não tinha ido buscar, a funerária não tinha chegado. Eu falei, mas Vitor, o que você ficou fazendo ali? Ele falou, eu fiquei despedindo do meu pai. Eu fiquei ali, Marquinhos, porque jamais eu iria vê-lo de novo. Ali eu segurando as lágrimas, ele falou assim, qual que é o meu... Eu perguntei a ele, desculpe, qual é o seu maior sonho? Ele falou, olha, o meu maior sonho é ter um boné. Eu falei, mas você não quer ser nada? Não, Marquinhos, eu quero ter um boné. E eu comprei um boné para ele, e hoje ele é um dos assistidos lá na MEB, e a gente também tem ajudado. Quando eu penso que eu tenho problemas, quando eu acho que a minha família está vivendo grandes conflitos, eu olho para essas pessoas. Eu olho para um menino de 7 anos que nunca mais vai ver o pai. Eu olho para um menino de 10 anos, de 12 e de 9 como o Vitor, que não tem esperança nenhuma. Que anda pelas ruas descalço, que não tem o que comer às vezes, mas sempre que você for lá, e eu te desafio a ir lá conhecê-lo, ele está com um sorriso de orelha a orelha. Passa para mim, por favor. Ele sempre está assim. Quando você está triste, Marquinhos, o que você faz? Quando você acha que tem problema, pastor, o que você faz? Eu vou até eles e vejo que eu não tenho problemas. O último, esse daqui, o caso mais recente. Voltando da igreja também, eu e o Hélio me deu carona nesse dia. E na porta de casa fomos abordados por esse rapaz, de tênis branco. No primeiro momento ele veio até o carro e pediu dinheiro, o Hélio deu uma moedinha a ele ficou na porta esperando. E assim que eu desci, ele começou a falar, e não parava de falar, e citando versículos um atrás do outro. Eu falei, olha, a única forma que eu tenho de te ajudar é orando por você e caminhar ao seu lado. E ele virou para mim e falou, pastor, eu duvido. Porque ninguém, nem a minha família quer isso. E eu falei, eu vou te ajudar. Ele falou, você vai me ajudar? Eu falei, vou. E ele falou, então, a partir de hoje eu vou dormir todos os dias na porta da sua casa, até você me ajudar.
E eu falei, e agora? Se você recebe, bolsinha dele do lado, ele falou, agora eu não vou mais para debaixo da ponte. Eu vou dormir na sua porta. E hoje nós levamos ele para um centro de recuperação também. Pode passar. E agora ele está mais corado. Irmãos, e eu desafiei a congregação lá do bairro Amazônia a ajudá-los. Pessoas simples, pessoas que não têm muitas condições, pessoas que tiraram o que tinham. Uma irmã falou, olha Marquinhos, eu quero ajudar. Eu tenho uma pasta de dente, porque lá em casa eu compro 2 tubos para passar o mês. Eu vou ficar sem um, mas você vai levar um para ele. E nós fomos lá no centro de recuperação com o doblô lotado de coisa que irmãos simples doaram. Ontem nós entregamos 10 cestas básicas a pessoas carentes. Pessoas carentes ajudando pessoas carentes. Irmãos, você tem problema? Você tem alguma crise familiar? Você acha que tem alguma dificuldade na sua vida? Foi isso que eu falei para essa pessoa. Eu falei, quando você tiver, você me procura que nós vamos até eles. As crises familiares, irmãos, que nós temos hoje, não se comparam ao que as pessoas estão sofrendo lá fora. As crises familiares que hoje nós temos, de longe, passa pela ausência de alimentos que essas pessoas têm. A crise familiar que nós possuímos sequer passa pela falta de recursos que essas pessoas não têm. O problema que você acha que tem não passa nem de longe a ausência de sonhos destes. A gente precisa tomar uma posição diante do Senhor e olhar para aquilo que Deus nos deu, a nossa família, a nossa casa, por mais difícil que seja, e falar, Deus, louvado seja o teu nome pela minha família. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem suprido as necessidades da minha família. E a gente percebe, irmãos, muitas famílias se perdendo por conta disso daqui. Probleminhas. Isso daqui é um problema. E é o que eu já tenho orado a Deus, ele vai sair da comunidade terapêutica, não tem para onde ir. Não tem família. Não tem ninguém. Lá da sopa de papelão nós estamos dando cesta básica e falando de Jesus, mas não é só isso. E sabe o que eu me deparo ainda com a igreja, irmãos? Reclamando. E a gente precisa assumir uma postura, olha, eu sou grato a Deus pela família que o Senhor me deu, cheias de problemas sim, mas ali está a bênção de Deus, e nós sabemos que lá na frente Deus irá abençoar a nossa família, que a nossa família está guardada pelo Senhor. Então nós não temos problemas. Não temos problemas em relação a essas pessoas. Quando nós olhamos para a vitória que está sobre nós, nós percebemos o quanto Deus nos ama. Eu queria orar pela sua família agora. Eu queria orar por você. Chamar o pastor Rafael. Os presbíteros, por favor, também possam vir aqui à frente. Aqueles que estão presentes. Nós vamos orar por vocês, pela sua família. E eu queria que você pudesse... Vem cá, Evandro. Vem cá, Fábio. Talvez você tenha algum problema que isso está te afligindo, te incomodando. Talvez você ache que tem uma situação na sua vida que não tem mais jeito no seio familiar. Com o Senhor tem jeito. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Deus da família. Ele é o Deus da sua família. E sobre a sua família há promessas da aliança. Aliança estabelecida em Abraão. E essas promessas irão se cumprir porque somos o povo de Deus. O que nós precisamos fazer é crer e orar e buscar ao Senhor. Gostaria que você fechasse seus olhos e intercedesse pela sua casa.
quero que você ore agora pela sua família. E se você que precisa de uma intervenção divina na sua família, eu queria desafiar você nesta manhã. Fugindo um pouco aqui das nossas regras, eu queria chamar você à frente para a gente orar. Que você desse nessa manhã um passo de fé. Não que você vir à frente vai mudar alguma coisa, não. Mas a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes a bênção está tão perto de nós, irmãos. E talvez por vergonha, por o que vão achar que eu estou lá na frente. Irmãos, a nossa família precisa de oração. A sua família precisa de oração. A minha precisa de oração. Venha até o altar do Senhor para orarmos por vocês. Isso, venha trazer na sua família, no seu coração, no altar do Senhor, crendo, irmãos, crendo que no Senhor há transformação, crendo que no Senhor há libertação, crendo que no Senhor há bênçãos para a nossa casa. Nosso Deus, nesse momento nós ouvimos a Tua palavra nos dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E Senhor, nós sabemos que se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for com a nossa família irá de mal a pior. Senhor, nesse momento nós reconhecemos a Tua autoridade sobre todas as coisas. Nesse momento nós reconhecemos a Tua autoridade sobre a nossa família. Quem constitui a nossa família é o Senhor. Quem tem a palavra inicial e a palavra final sobre a nossa família é o Senhor. E nesse momento nós queremos te pedir, se a nossa família vai bem, se o Senhor tem preservado a nossa casa, se os nossos familiares têm vivido em paz, se os nossos familiares têm te servido, nós queremos te agradecer por isso, nós reconhecemos que isso é dádiva exclusiva do Senhor, e nós te pedimos a preservação do Senhor sobre as nossas casas, sobre relacionamentos em amor, relacionamentos em paz, relacionamentos entre servos e servas de Deus no seio da nossa família. Guarda a nossa família na Tua presença, faça com que a nossa família seja verdadeiramente uma família que te serve, que te ama e se submete à Tua santa palavra. Mas Senhor, talvez nesse momento a nossa família esteja desestruturada. Talvez nesse momento existam muitas situações de conflito no seio da nossa família. Marido que pensa em se divorciar da esposa, esposa que pensa em abandonar o marido, pais que pensam em desistir dos seus filhos, filhos que não querem honrar mais os seus pais, irmãos que convivem como inimigos e não como amigos no Senhor. Deus, nós cremos que o Teu poder é infinitamente superior a qualquer ação das trevas sobre nossas famílias. E nesse momento nós pedimos a ação do Senhor. Se o Senhor tocar na nossa família, se o Senhor for nesse momento ao encontro dos nossos familiares, os relacionamentos podem ser restabelecidos, o perdão pode acontecer, o amor pode ser restaurado e principalmente, Senhor, os nossos familiares podem ser alcançados para viverem na Tua santa presença como servos e servas do Senhor. Deus, toma as nossas famílias nas Tuas mãos. Senhor, tem misericórdia da nossa casa, guarda o nosso lar, guarda os nossos familiares, guarda esta herança do Senhor que são os filhos, guarda os casamentos, Deus, em santidade, em felicidade no Senhor, Deus, em fidelidade de um para com o outro. Enfim, Senhor, guarda cada família aqui que é representada. Senhor, nós cremos no Teu poder. Nós cremos que nesse momento nossas palavras não são jogadas ao ar, mas nós cremos que o Senhor recebe nossas orações nas taças de ouro, que são as orações dos santos. E nós cremos que no Teu tempo, nós daremos um testemunho tão glorioso, percebendo o Deus do impossível, agiu no impossível da minha família e transformou a situação do meu lar. Deus restaurou a alegria, Deus restaurou os relacionamentos, Deus alcançou os familiares de duro coração e que não queriam compromisso com o Senhor. Senhor, toma cada uma das famílias aqui representadas na Tua santa presença.
E nós, Senhor, como presbíteros investidos de autoridade no Senhor, levantamos mãos santas e clamamos a tua bênção, Senhor, sobre a vida desses familiares, sobre cada família representada, Deus. E que esses irmãos que aqui estão, que sejam instrumentos nas tuas mãos, para que essas famílias sejam restauradas, que eles sejam instrumentos de perdão, instrumentos de amor, instrumentos da ministração da graça de Deus, testemunho poderoso do Senhor no meio de suas famílias. Nós os abençoamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe muito a sua vida e que você caminhe crendo que a resposta do Senhor virá, no tempo dele, mas que ela virá. Deus te abençoe. Irmãos, famílias como essa que eu apresentei, hoje nós temos 32. Não temos, talvez hoje, o recurso necessário, mas nós cremos num Deus que tem todos os recursos. E se você, de alguma maneira, querer nos ajudar essas famílias, nos procure, com oração, com aquilo que Deus colocar no seu coração, porque talvez o que é pouco para você, para essas famílias são muitos. Então, me procure alguém aqui da igreja e eles irão me encontrar e nós iremos abençoar essa família. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continue orando pelas nossas vidas, dos pastores, dos presbíteros, pela vida da igreja, para que a gente possa continuar exercendo esse ministério que Deus nos confiou.